Há um mistério sagrado na repetição que transcende o mero hábito religioso. Quando as mesmas palavras das Escrituras ecoam repetidamente em nossa alma, algo miraculoso começa a acontecer. O texto deixa de ser letra impressa e se torna vida pulsante. Os antigos rabinos compreendiam isso quando ensinavam seus discípulos a mastigar a Torá como se fosse pão cotidiano, sabendo que a verdadeira transformação ocorre quando a palavra desce da mente para o coração. No seu livro A Paz com Deus, Billy Graham relata que a fé cresce na proporção direta de nossa exposição às Escrituras. Ele compara a repetição da palavra ao processo de semear. Uma semente plantada uma vez pode ser levada pelo vento, mas a mesma semente plantada dia após dia cria raízes que nenhuma tempestade pode arrancar. Essa imagem nos lembra que a constância na meditação bíblica não é monotonia espiritual, mas cultivo deliberado do terreno de nossa alma. Quantas vezes lemos um salmo às pressas, apenas para cumprir uma obrigação religiosa? A diferença entre essa abordagem e a meditação proposital é como a distância entre ver um raio e ser iluminado por ele. Quando adotamos a prática de ler o mesmo salmo 2 vezes ao dia, talvez ao despertar e ao dormir, permitimos que a verdade penetre camadas mais profundas de nosso ser, transformando nossa maneira de pensar, agir e enxergar o mundo ao redor. Os salmos não foram escritos para ser meros poemas religiosos, mas instrumentos vivos que moldam a alma humana em diálogo com o divino. Cada um carrega em suas linhas a marca indelével de experiências reais, lágrimas derramadas em noites de angústia, júbilos expressos em dias de vitória, perguntas lançadas ao céu em momentos de perplexidade. Quando escolhemos um salmo específico para meditar 2 vezes ao dia, estamos nos unindo a uma corrente sagrada que atravessa séculos. A tradição judaica nos ensina que os salmos eram recitados em ciclos, não como repetição vazia, mas como respiração espiritual. Os levitas no templo cantavam determinados salmos em horas específicas, criando um ritmo celestial que santificava o tempo. Essa prática revela uma verdade profunda. A repetição piedosa não diminui o significado das palavras, antes as carrega com novas camadas de sentido a cada encontro. Na vida moderna, onde a novidade constante nos distrai, a prática de retornar ao mesmo salmo ao longo do dia funciona como âncora para a alma. A primeira leitura pela manhã planta a semente da verdade. A segunda leitura à noite rega o que foi plantado. Entre uma e outra, a vida acontece, e é justamente nesse intervalo que o salmo começa a trabalhar em nosso interior, iluminando situações, transformando perspectivas, nos ensinando a ver o cotidiano com olhos espirituais. O poder dessa prática não está na mágica das palavras repetidas, mas na disposição do coração que se abre repetidamente à ação transformadora da palavra. Quando um salmo passa a habitar nossa mente e coração dessa maneira, ele se torna muito mais que texto, torna-se lente através da qual enxergamos o mundo, chave que abre nossos ouvidos à voz de Deus nas situações mais comuns. A mente humana opera como terra fértil. O que nela plantamos repetidamente acaba por florescer em nossos pensamentos, palavras e ações. Essa verdade psicológica encontra eco profundo na sabedoria bíblica sobre o poder transformador da meditação constante nas Escrituras. Quando nos comprometemos a ler o mesmo salmo 2 vezes ao dia, estamos participando de um processo espiritual muito mais profundo do que imaginamos. Nos primeiros dias, pode parecer que estamos apenas repetindo palavras familiares. Mas algo sutil e poderoso começa a acontecer sob a superfície de nossa consciência. As frases do salmo passam a ecoar em momentos inesperados, durante uma decisão difícil, numa conversa trivial, ao enfrentar um desafio. Esse fenômeno não é coincidência, é o resultado natural da lei espiritual da semeadura e da colheita aplicada ao campo de nossa mente. A neurociência moderna confirma o que os sábios bíblicos já sabiam. A repetição cria novas conexões neurais, moldando nossa maneira de processar informações e reagir ao mundo. Quando saturaremos nosso pensamento com a verdade dos salmos, estamos literalmente reprogramando nosso cérebro para operar a partir de princípios divinos. Isso explica por que os monges do deserto insistiam na lectio divina, a leitura lenta, repetitiva e meditativa das Escrituras. Mas o efeito cumulativo vai além da psicologia. Há uma dimensão espiritual nessa prática que transcende o entendimento humano. À medida que o salmo se enraiza em nós, começamos a perceber conexões surpreendentes entre suas palavras e nossas circunstâncias. O que antes parecia linguagem poética distante torna-se espelho de nossa própria jornada, lente que traz foco ao caos do cotidiano. A verdadeira transformação acontece quando o salmo deixa de ser algo que lemos e passa a ser algo que vivemos. As palavras do salmista tornam-se nossas palavras, suas lutas tornam-se espelhos de nossas lutas,
sua fé torna-se alicerce para nossa fé. Esse processo não ocorre em um dia, mas na fidelidade de retornar ao mesmo texto dia após dia, permitindo que ele trabalhe em nós como água sobre rocha, suave, persistente, transformadora. A jornada de meditação diária nos Salmos não ocorre sem resistências. Jeremias 17, versículo 9 adverte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa verdade se manifesta quando tentamos estabelecer um hábito espiritual consistente. Nosso próprio coração pode se tornar o primeiro obstáculo, inventando desculpas, questionando a utilidade da prática ou buscando atalhos. A mente humana, acostumada ao ritmo acelerado da vida moderna, muitas vezes se rebela contra a quietude necessária para uma leitura meditativa. Quantas vezes pegamos as Escrituras apenas para descobrir que nossos pensamentos estão dispersos como folhas ao vento? Esse fenômeno não é falha espiritual, mas sim a constatação de quanto precisamos exatamente da prática que estamos tentando estabelecer. A própria dificuldade em focar revela nossa necessidade profunda de nos enraizarmos na palavra. O ambiente ao nosso redor também conspira contra a consistência. Notificações de celulares, demandas familiares, pressões profissionais, todos competem pela nossa atenção. 1 Pedro 5, versículo 8 nos lembra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A batalha pela constância na leitura dos Salmos é, em última análise, uma batalha espiritual pela nossa atenção e devoção. Mas cada obstáculo carrega em si a semente de sua superação. Quando percebemos nossa incapacidade de manter o foco, aprendemos a depender do Espírito Santo. Quando reconhecemos as distrações do mundo, desenvolvemos estratégias para criar espaços sagrados. A própria resistência que encontramos se torna um material bruto para crescimento espiritual, nos ensinando perseverança, disciplina e dependência de Deus. Os pais do deserto tinham um provérbio: quanto mais você resiste à chamada para orar e meditar, mais urgentemente você precisa fazê-lo. Essa aparente contradição encerra uma verdade profunda. Os momentos em que menos queremos nos voltar para os Salmos são justamente quando mais precisamos deles. A vitória não está na ausência de obstáculos, mas na fidelidade de continuar apesar deles. Quando nos comprometemos com a leitura fiel de um salmo 2 vezes ao dia, Salmo 119, versículo 130 nos lembra: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Essa luz começa a brilhar em áreas específicas de nossa vida, revelando transformações que valem a pena observar atentamente. Um dos primeiros sinais é o surgimento de uma nova linguagem interior. Frases do Salmo começam a surgir espontaneamente em seus pensamentos nos momentos mais inesperados. Quando enfrentar uma decisão difícil, versículos como Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, ecoarão em sua mente como um farol em meio à névoa. Esse fenômeno não é mera memorização, mas a palavra se tornando parte orgânica de seu ser. Outro sinal visível é a mudança em suas reações emocionais. Situações que antes desencadeavam ansiedade ou irritação começam a ser filtradas através das verdades contidas no salmo que você tem meditado. A paz descrita em Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, deixa de ser um conceito distante para se tornar uma experiência tangível em meio às tempestades da vida. A terceira evidência transformadora aparece em sua capacidade de discernimento. Com o tempo, você começará a perceber conexões profundas entre o salmo que está meditando e as circunstâncias ao seu redor. O que antes pareciam coincidências revelam-se como a mão de Deus agindo em sua vida. Os salmos tornam-se lentes que trazem à tona padrões e significados que antes passavam despercebidos. Por fim, observe atentamente como sua comunicação com Deus se aprofunda. As palavras do salmista tornam-se suas próprias palavras em oração. A linguagem dos salmos molda sua adoração, suas petições e até mesmo seus lamentos. Você descobrirá que Salmo 62, versículo 8, derramai o vosso coração perante ele, não é mais um versículo que você lê, mas uma realidade que você vive. A prática de ler um salmo 2 vezes ao dia é muito mais que uma disciplina espiritual, é uma jornada de transformação íntima que acontece no ritmo suave da constância. Como o sol que nasce dia após dia sem pressa, mas com infalível precisão, essa repetição sagrada vai iluminando cantos da alma que permaneciam nas sombras. O verdadeiro milagre não está na mudança instantânea,
mas na maneira como essas palavras antigas vão se tornando vivas e atuantes em seu cotidiano. Você começará a perceber que o Salmo não está mais apenas nas páginas de um livro, mas impresso em sua maneira de pensar, de reagir, de enxergar o mundo ao redor. As promessas que pareciam distantes se tornarão experiências pessoais, as advertências se transformarão em sabedoria prática, e os lamentos do salmista ecoarão seus próprios sentimentos de maneira profundamente reconfortante. Esta jornada com os Salmos é um convite para experimentar a palavra não como teoria, mas como alimento diário. Quando você compartilhar nos comentários "Deus está agindo", estará registrando não apenas uma declaração de fé, mas o testemunho de uma transformação em processo. Cada amém escrito será um marco nessa caminhada pessoal com as Escrituras. Que o Senhor abençoe seus ouvidos para ouvir, seu coração para receber e seus olhos para ver as maravilhas que Ele preparou para aqueles que se deleitam em sua palavra dia e noite. E que os salmos se tornem em sua vida o que sempre foram destinados a ser, canções de peregrinação que nos guiam para mais perto do coração de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.